cidadãos não identificados impediu, na última sexta-feira, a chegada de uma caravana parlamentar da UNITA à sede do município do Cuito, Cuanaval, província de Cuando Cubango, para um ato político de massas. O presidente do grupo parlamentar da UNITA reagiu em conferência de imprensa a partir da província de Benguela e confirmou o registro de feridos. Uma delegação de deputados do grupo parlamentar da UNITA, que trabalha desde passado domingo na província do Cuando Cubango, pretendia se deslocar ao município do Cuito Cuanaval, foi emboscada por milícias do regime. E aqui é importante dizer que são milícias do MPLA. Estavam devidamente identificados. Montaram uma emboscada junto de um comitê do MPLA. Colocaram primeiro mulheres, crianças, colocaram barreiras para impedir que a nossa delegação seguisse normalmente a sua marcha. Portanto, colocado aquele obstáculo, por uma questão de sensibilidade humana, os nossos condutores não podiam romper a barreira feita, constituída por escudo humano. Portanto, as mulheres e crianças não podiam de forma nenhuma. Portanto, permitiu que as milícias do regime atentassem contra a nossa caravana. Desta caravana, até o último contacto estabelecido pelos nossos colegas, potencialmente teríamos um morto, um cidadão morto, um cidadão também desaparecido, 9 feridos. Dos 9 feridos, 4 em estado grave. E o governo da província de Cuando Cubango diz que os factos não correspondem à verdade e afirma tratar-se de uma autêntica encenação. Em comunicado de imprensa que teve acesso à TV Zimbo, o governo provincial informa que tomou conhecimento através das redes sociais de um suposto ataque com arremesso de pedras e paus contra a caravana de deputados do grupo parlamentar da UNITA ocorrido na Estrada Nacional 280. O governo provincial esclarece ainda que aos órgãos do Ministério do Interior não foi solicitada escolta para que a polícia assegurasse a referida caravana. E a Polícia Nacional do Cuando Cubango anunciou estar a trabalhar na identificação dos autores do ataque desta sexta-feira a uma caravana do grupo parlamentar da UNITA no município do Cuito Cuanaval. Numa nota, o Comando Provincial da Polícia Nacional desmente a existência de vítimas mortais na ocorrência que teria consistido num suposto arremesso de pedras e paus contra a comitiva do grupo parlamentar da UNITA no troço Longa-Cuito-Cuanaval. A nota esclarece que, contrariamente aos relatos que dão conta da morte de uma pessoa e do ferimento de 6 outras, a Polícia Nacional constatou não ter havido registro de perdas humanas. Por sua vez, a Assembleia Nacional condenou o incidente ocorrido na comuna do Longa, município do Cuito Cuanaval. De acordo com uma nota, a Assembleia Nacional lamenta o ocorrido e apela às populações que respeitem a convivência pacífica, a paz social e os preceitos do Estado democrático e de direito. A Assembleia Nacional acrescenta que os deputados democraticamente eleitos representam o povo e, como tal, devem merecer o respeito e a proteção da sua integridade física, respeito à diferença e diversidade de opinião e de crença. E o secretário-geral do MPLA nega o incitamento dos seus militantes para a promoção, a desobediência e a violência contra outras forças políticas em tempo de paz. Paulo Pombolo remeteu o caso do Cuando Cubango aos órgãos de polícia para a realização do seu trabalho de investigação, no sentido de se encontrarem os autores do suposto ataque contra uma caravana de deputados da UNITA. Penso que os órgãos de defesa e segurança, principalmente a Polícia Nacional, já divulgou um comunicado em que dizem que estão a trabalhar no sentido de averiguar e encontrar a veracidade do que aconteceu na província do Cuando Cubango.
O MPLA, pela sua dimensão, e aliás é o Partido da Paz, somos nós, o MPLA, que lutamos para que esse país fosse pacificado. Nós é que demos termo à guerra. Não pode ser o MPLA a incitar os seus militantes, a promover a desobediência, a promover a intolerância política, conforme outras forças políticas querem nos acusar. Penso eu que vamos esperar que os órgãos policiais façam o seu trabalho, concluam o trabalho e que apresentem os resultados à sociedade para depois tirarmos as nossas conclusões. O MPLA se solidariza com a situação que os deputados... Não seríamos indiferentes. Não seríamos indiferentes quando deputados da Assembleia Nacional em serviço encontram esse tipo de situações. Eu acho que a polícia vai continuar a trabalhar para ver se encontramos então os prevaricadores, aqueles que tomaram essa iniciativa de agredir os deputados da UNITA. Dr. Albino Paquice, o que é que se lhe oferece dizer sobre este ataque, de acordo com o grupo parlamentar, com o presidente do grupo parlamentar da UNITA, este ataque feito à caravana de deputados que se dirigia a uma das localidades da província de Cuando Cubango? Pois, Led, eu acho que a primeira nota é de muita tristeza, né? Porque eu acho que nós já estamos em 25 anos de paz e não precisávamos ter estes cenários, independentemente de que partido se tratasse, esses cenários de pessoas feridas, pessoas quase mortas, caravana dos deputados, portanto, apedrejada. Eu acho que não fica bem, não ficamos bem na fotografia. Por outro lado, Leda, há aí dados muito concretos que é preciso, de facto, dizer também. Os deputados da Assembleia Nacional, independentemente do seu partido político, quando saem, têm a proteção da polícia. A polícia diz que não foi avisada e o governo provincial de Cuando Cubango fala em autêntica encenação. Pois, o que diz o Liberty Chiaca, que é o presidente do grupo parlamentar da UNITA, é que o Ministério do Interior tinha conhecimento da saída dos deputados, aliás, foi público, que eles deviam visitar as províncias, não no âmbito da fiscalização, não foram fazer fiscalização, foram cumprimentar os governadores, em alguns sítios foram recebidos, em outros não, e foram prestar atos de solidariedade, porque efetivamente, como sabemos, também a UNITA publicou há tempos, daquilo que é o subsídio que foi dado pela Assembleia Nacional, a UNITA retirou 50% para então dar nestas localidades às populações que estão mais carenciadas. O meu entendimento é que há que assumir responsabilidades aqui, primeiro ao comandante da polícia do Cuando Cubango e também ao governador do Cuando Cubango, que é secretário do MPLA, o governador do MPLA é o governador da província, é o primeiro secretário do MPLA. Há que sacar essas responsabilidades, é muito importante. E eu fico triste, por isso é que estou a fazer essa palestra com muita tranquilidade, fico triste porque o governador do Cuando Cubango é jovem. O jovem que não tem 50 anos não pode incorrer nestas práticas que não são boas. Não é? Aliás, e mesmo que se diga que fosse encenação, a polícia estava presente. A polícia não pode permitir que, estando presente, aconteçam atos de desacato, que a polícia estava lá. Independentemente do que fosse, a polícia estava lá. E o que nós temos, o maior problema que nós temos aqui, Leda, é que a lei número 6/20, no seu artigo 6º, diz: a Polícia Nacional responde diretamente ao Presidente da República. Mas o Presidente da República é ao mesmo tempo Presidente do partido. Portanto, é importante que também baixassem ordens do Presidente da República, dizer: meus senhores, comportem-se como deve ser. E eu, para não me alongar nisto, Leda, vou dar 2 exemplos. Primeiro vou dar um exemplo, vou fazer também uma correção. Que é importante fazer essa correção. Veja, Leda, e também telespectadores, o que tem acontecido na Huila. Onde está o governador Mahapi? E onde está o comandante da polícia, Divaldo Martins? Vejam a civilidade com que o governador Mahapi e o Divaldo Martins têm tratado todos o Divaldo tem tratado os militantes do MPLA e da UNITA em pé de igualdade. Tem dificuldades de dizer nunca que conseguimos Mahapi ver. É também primeiro secretário do MPLA. Sim, vou dizer. Tem Tem de dizer, não, vou dizer, não. Está a transparecer. Não, já disse. É como é primeiro secretário, quer dizer é contra a UNITA. Já disse. Não, e não é o que aconteceu no Cuando Cubango, está a desvirtuar os fatos. O governador Mahapi tem se comportado com um nível bastante elevado. Apesar de ser secretário do MPLA, ele sente-se governador de todos os huilanos. Isto é importante. Isto é muito importante. Por outro lado,
Quero deixar aqui uma nota que também faz diferença, Leda. A linguagem do Chiaka, do deputado Chiaka, quando diz as milícias do regime, Sim. não é uma linguagem que se pode usar. Não é as milícias do regime. Então o MPLA tem milícias. É o que nós estamos a dizer, que se por um lado a UNITA diaboliza o MPLA, por outro lado o MPLA desacredita a UNITA. É mesmo correto que nós, 50 anos depois, vamos continuar nessa rixa entre o MPLA e a UNITA? E por outro lado, é importante também dizer isso. Os problemas nesta matéria têm existido porque entre os secretários, o secretário do MPLA e o secretário da UNITA nas províncias não se entendem. Nós daqui a pouco, se não tivermos cuidado, e esse aviso eu também já disse ao meu amigo o governador Capapinha e o Capapelo, e o deputado Capapelo do Kwanza Sul, que também se nós não tivermos cuidado, uma coisa dessa pode acontecer no Kwanza Sul. Mas tem que haver urbanidade no trato. Os secretários provinciais da UNITA e do MPLA têm que se entender. Porque só vem daí essa rixa e esses problemas, porque os secretários não se entendem, Leda. Este é o problema. Dr. Balixionga, quero ouvi-lo também. Tivemos e trazemos aqui vários ângulos do mesmo assunto. Que visão é que tem e que notas é que nos pode dar? Não, Leda, primeiro, eu como cidadão reprovo completamente o que aconteceu. Eu estou completamente em desacordo com o que aconteceu, estou solidário com aquelas pessoas que infelizmente foram feridas, estou solidário com os deputados que foram, enfim, colocados nessa situação. Porque eles também representam-me a mim. Dito isto, e aliás, nós temos de ter coragem de dizer aquilo que não é correto. E eu estou a ouvir um deputado, que não é só deputado, é presidente da bancada parlamentar do maior partido na oposição no país e, portanto, um partido com vocação para governar, a dizer assim: o MPLA colocou milícias em 3 categorias: crianças, mulheres e homens. Quer dizer, este é o nosso representante na Assembleia, que está na iminência e no caminho de assumir responsabilidades de Estado, se for eleito, porque propõe-se em cada pleito eleitoral para governar, e essa é a linguagem. E querem que nós, os cidadãos, olhemos para isso e digamos assim: tem razão, até já inventaram mortos. O que é que eu acho que é fundamental? Primeiro, ocorreu, logo, responsabilidade de Estado. Com quem é que temos que falar? Aproximar já o governador. Mas essa visão do Paquice de dizer ele também é secretário do MPLA e como não se dão bem, então não vai lá falar com o governador. O que é que não faz? Quando não fala com o governador, distorce os factos. Uma pessoa que felizmente foi acolhida pela polícia e depois foi levada ao hospital, a UNITA disse que morreu. Só depois corrigiram. Por quê? Porque não foram buscar a informação certa. E finalmente, parabenizar a Assembleia Nacional, prontamente desencorajou os atos. E depois o deputado, o secretário-geral do MPLA vem dizer uma coisa simples, Leda. São os nossos irmãos adversários da UNITA a quem aconteceu isso. Vamos esperar que as autoridades tratem do assunto. Eu acho que a responsabilidade tem de ser nesse nível. Por quê? Porque se depois, no final das contas, eu não vejo milícia criança. Uma criança é milícia de um partido. Mas temos milícias em Não, agora, e por isso é que eu estou a dizer, nós também temos deixado, e aqui eu tenho mesmo de falar dos órgãos competentes, deixa-se muito no país que as pessoas falem o que quiserem. Eu já dei aqui exemplo do presidente da UNITA ter dito que tinha sido instado por generais que podia tomar o país pela força das armas. Não aconteceu nada. Isso foi uma declaração pública em Benguela. Nós estamos a ouvir agora Liberty Chiaka falar que o MPLA tem milícia. Sabe o que é que isso significa para a população? Isso é incitação à violência. Isso é um claro discurso de intolerância. Por quê? Porque a mim, se acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho de fazer é assegurar que nós não exacerbemos os ânimos. Tenho de ter uma comunicação institucional. Para que, se não lhe interrompi, peço mesmo que não me interrompa. Por quê? Porque nós também temos que ser sérios. Veja, o que falou do Lubango.
Se acontecer alguma coisa no Lubango, a UNITA vai dizer que é o MPLA. Não. Nós temos lá um governador que trata das questões. Eu já vi deputados da UNITA em várias províncias desse país a serem protegidos pela polícia. Então, se eu vejo isso a acontecer, a polícia a proteger, quando não acontece, o primeiro juízo que eu vou fazer é que provavelmente não tenha chegado comunicação. Por quê? Porque a polícia é una, indivisível. A polícia não tem uma orientação no Quando Cubango e outra orientação em Benguela. Pode ter havido um problema de comunicação. E esses problemas, Paquice, também não podem ser mais tratados como se nós estivéssemos naquele tempo da guerra civil, onde qualquer coisa que acontece a um indivíduo, quem fez é o seu adversário. Quer dizer, nós estamos... Isso é própria infantilidade política, permita-me dizer isso. E, portanto, eu acho que a UNITA tem responsabilidades. Aliás, eu estou à espera que esse resultado saia e depois o deputado venha então provar essas milícias que o MPLA tem. Porque isso é mesmo um pronunciamento muito irresponsável, Paquice. Eu estou de acordo consigo. É mesmo muito irresponsável. Tem que ter estatura e ação de Estado. Está a se propor a governar. Tem de provar que pode chegar lá. Dr. Bali.